só na contemporaneidade é que nós temos uma concepção definida sobre o universo infantil. E aí, qual seria então essa nova concepção que eu estou aqui falando há um tempo e ainda não defini? Nova concepção de criança. Criança como sujeito de direito e cidadã que tem uma história a ser contada e pode olhar criticamente o presente com seus olhos de criança e com isso inventar um futuro diferente. Então vejam que aqui agora a criança ela passa a ser uma cidadã. Até meados da Idade Moderna, a criança não tinha direitos algum. A criança ela era apenas como um serviçal, como um objeto, o qual os donos eram o pai e a mãe. Né? Então a criança não tinha direito e somente agora com essa nova concepção de criança na contemporaneidade é que se incorpora esses direitos para esse ser. E esse ser ele é potente, ele é capaz, ao contrário do que muita gente pensa. A sua criança ela é potente, ela é capaz inclusive de reinventar o mundo, de reinventar o seu futuro. Para tanto, é preciso oferecer todos os meios para o pleno desenvolvimento, para que a sua criança seja capaz de atuar sobre o mundo e também modificá-lo. Vamos parar aqui um minuto. As nossas crianças, os nossos filhos, eles só serão capazes de modificar o mundo em que eles vivem, de modificar as situações as quais eles estão vivenciando, quando nós, adultos, oferecemos meios para que elas se desenvolvam completamente, para que elas tenham um desenvolvimento pleno, né, um desenvolvimento saudável. Caso contrário, as nossas crianças muitas vezes ficarão presas em ciclos viciosos, continuarão presas nos ciclos que a nossa família carrega há anos. A partir desse momento, você, mãe, está rompendo um ciclo com o seu filho. Você está buscando o melhor para ele. Quem está aqui nesse curso está rompendo com a realidade atual e propondo uma nova realidade. A partir desse curso, você vai propor uma nova realidade para o seu filho, para a sua criança, né? Você vai propor um desenvolvimento saudável, porque somente através do conhecimento é que nós podemos modificar as coisas, que nós podemos modificar o mundo em que nós vivemos. Então, crianças são seres exploradores em essência. Lembre-se sempre, né? Independente da situação em que você está vivendo, a sua criança, ela é um ser explorador. Ela nunca será um adulto. Então, por mais que o seu filho seja maduro, por mais que o seu filho seja bonzinho, por mais que o seu filho compreenda aquilo que você diz, ainda assim ele é uma criança. Ainda assim ele tem em si essa potência de explorar. Então, muitas vezes as pessoas se frustram e falam: o meu filho não me obedece. O meu filho ele é agitado. Nós estamos falando de uma criança. Crianças são seres que querem explorar, que querem desvendar o mundo a todo custo, principalmente de 0 a 3 anos. Essa é a fase crucial do aprendizado. Essa é a fase em que as nossas crianças estão explorando, elas querem explorar o mundo, elas querem viver, elas querem sentir. Então, às vezes, ela quer pegar aquele pote e aí você vai lá e não pode. Então, se coloque no lugar da sua criança. Não podemos esquecer que nossas crianças, elas são sim potentes, elas compreendem o mundo, mas ainda assim da forma infantil. Elas são em essência seres exploradores e elas não têm, ao contrário do que muita gente pensa, a racionalidade completa. As nossas crianças estão em um período de desenvolvimento mental
cognitivo e físico. Então, muitas vezes o que para você adulto parece estar muito claro, para as nossas crianças não. Elas não fazem ideia do que é aquilo. Olhar nossas crianças com esse novo olhar, a partir dessa nova concepção de criança, que coloca o seu filho como um sujeito de direito e consequentemente, um cidadão, faz com que a partir de agora você mude a forma de se relacionar com ele. Se ele detém direitos, se ele é um cidadão, então eu tenho que lidar com esse ser de forma respeitosa. O seu filho não é somente seu. O seu filho, ele faz parte de uma sociedade e ele tem direitos que o protegem. Às vezes eu vejo muita gente criticando, dizendo que criança não tem que ter direito. Que o direito da criança é obedecer o pai e a mãe. Muito pelo contrário. Essa concepção já ficou lá para trás. Inclusive era uma concepção de violência, né? Uma concepção de domínio, de dominação. Veja, encare o seu filho como um cidadão, como um ser de direitos. Ele merece, sim, respeito. Desfaça essa concepção antiga, retire essa concepção, porque eu acredito que se você chegou até aqui, é porque você de fato quer mudar a sua realidade, é porque de fato essas concepções ultrapassadas não estão fazendo efeito, é porque de fato a violência e a agressividade para você não é um caminho viável, que a gente possa seguir ao longo dessa trajetória de transformação. Eu preciso que você passe a encarar a sua criança de acordo com essa nova concepção, né? E que você veja no seu filho um ser potente, capaz e de direitos. Compreender essas características que nós acabamos de ver facilita o convívio e o respeito às necessidades infantis, favorecendo o pleno desenvolvimento.